Olá a todos, meu nome é Cando Alfredo e hoje vou dar continuidade aqui à série de questões do Daily Byte para a entrevista de Big Techs. Basicamente, estamos aqui no 14º dia, que é o dia do Uncommon Words. E lembrando que esse daqui é o último dia da segunda semana, que é a semana aí de hash maps. Do que consiste essa questão aqui em si? Essa questão é perguntada pela Amazon, e das duas strings aí que representam frases, a gente tem que retornar as palavras que não são comuns a ambas strings. Por exemplo, as palavras que aparecem em apenas uma das sentenças. Você deve deduzir que que uma sentença, né, é uma sequência de palavras sem pontuação, corretamente separadas usando space characters, que são aí os espaços, né? Então, a questão do late code está aqui nesse link, que vai estar na descrição do vídeo, caso queira dar uma olhada e dar uma checada aí na sua análise de complexidade. Inclusive, essa questão do late code é um pouco diferente dessa questão aqui em si, tem umas nuances aí um pouco diferentes, mas a gente vai seguir com o enunciado aqui dessa questão dada pelo Daily Byte. Alguns exemplos para a gente se ambientar são os seguintes, que se a gente tiver aqui sentence 1, que é the quick, e sentence 2, que é o brown fox, a gente tem que retornar o the quick brown fox, pelo fato que é o seguinte, que são as palavras que são diferentes aí, que não estão comuns a ambas strings. Se a gente tiver aqui the tortoise beat the hare e the tortoise lost to the hare, a gente tem que retornar beat to lost, porque são as únicas palavras que não são comuns a ambas strings. E, nesse caso aqui, copper coffee pot e hot coffee pot, a gente tem que retornar copper e hot, que são as palavras que não são comuns a ambas sentenças. Então, como é que a gente pode pensar nesse caso aqui em específico? A gente pode pensar que é o seguinte, primeiro a gente vai ter um string e a gente tem que separar os elementos da string. E como é que a gente faz uma coisa como essa, levando em conta que a gente vai separar baseado no caractere de espaço? Basicamente, a gente declara que S1, por exemplo, que vai ser a primeira string, vai ser S1.split. E a mesma coisa para S2. S2 é a mesma coisa aí que S2.split. Legal. Beleza, então como é que a gente vai lastrear aí que uma palavra aparece numa frase e não aparece na outra? Ou, por exemplo, que aparece nas duas. Nesse caso aqui em específico, a gente pode fazer um hash map para poder ter uma eficácia de código melhor, para poder ter uma análise de complexidade mais eficaz. Como é que a gente faria em específico? A gente criaria um hash map para o S1, né? Que inicializaria vazio, e um também para o hash 2. Note que é o seguinte, ficaria muito ruim a gente pegar cada elemento de uma sentença, né, e analisar com todos os elementos da outra sentença para ver se esse elemento está na outra sentença. Então, o uso de hashmaps aqui vai ser fundamental para a gente ter aí um código efetivo. Nesse caso aqui em específico, a gente pode fazer um hashmap que vai ter todas as palavras encontradas em ambos, mas que, no caso aí, se a gente está tratando do hash do S2, a gente vai colocar os que não aparecem em S2 como zero, por exemplo. Então, nesse caso, como é que a gente faria? Primeiramente, a gente criaria aí o hashmap de S1, que seria aí um valor key velho, né? Seria um par key velho, que teria aí a palavra e o número de ocorrências dessa palavra. Então, vou dizer aqui o seguinte, para cada palavra que existe em S1, eu vou dizer que em hash de S1, para essa certa palavra, vai ser o que já tinha antes, né? Hash s1.getWord, com o valor de for 0, né? Caso não exista, mais 1. E eu vou dizer que no hash de S2, essa mesma palavra vai aparecer só com valor 0. Note que é o seguinte, se essa palavra realmente aparecer em hash 2, ela vai ser checada depois em outro for loop de mesma natureza. Como assim? A gente pode fazer um for loop aqui, for word em S2, e começar a incrementar aqui no hash S2 com as letras que tem aqui em S2 e as quantidades. Mas isso daqui foi só para lastrear aí as letras que aparecem, as palavras, perdão, que aparecem em S1 e colocar aí como valor 0, caso não apareça em S2. Beleza, como é que a gente faria aqui nesse caso? Hash de S2 por essa certa palavra, word, seria aí hash de S2.get word com valor de full 0 mais 1. Então, basicamente, a gente tem o que aqui? A gente tem um hash S1, que vai ser um dictionary com um valor aí, um par key value, em que o key vai ser a palavra e o value vai ser a quantidade, que vai ter aí as palavras que tem em S1 e a quantidade de vezes que ela aparece. Em hash 2 vai ter quase a mesma coisa, vai ter as palavras que tem em S2 e a quantidade de vezes que ela aparecem. Mas também vai ter as palavras que tem em S1 e não estão em S2, só que com valor 0. Então vai ficar muito mais fácil de identificar. Então, como é que a gente faria agora para verificar que nas duas palavras tem alguma palavra que não é comum, né? Perdão, nas duas strings não tem uma palavra em comum, né? Nesse caso, a gente faria o seguinte: a gente diria, beleza, para cada palavra que tem em hash S2,
que é esse hash map que possui todas as palavras que apareceram em ambas strings, porém aí com o valor 0, caso apareça em S1, mas não apareça em S2, por exemplo, a gente faria o seguinte: caso hash S2.get essa palavra com valor default 0 seja diferente aí de hash S1.get essa palavra aí, word, como é que a gente faria? A gente adicionaria a uma lista de palavras não comuns, que eu vou chamar aqui no começo de uncommon. E a gente vai colocar aqui o que? Uncommon.append essa palavra, caso não tenha a mesma quantidade no hash S2 e no hash S1. E lembrando aqui, colocar o valor de default de 0, né? Então, beleza. Nesse caso já está suficiente e o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que retornar uncommon aqui. Return uncommon. E a gente pode testar o código para ver se ele está funcionando, né? Com esses exemplos que foram dados lá em cima. Que é The Quick Brown Fox, The Tortoise Bit the Hare e assim por diante, né? A gente tem que ter esses retornos aqui esperados. Beleza, vamos rodar aqui. Show, The Quick Brown Fox. Primeira resposta, Bit to Lost é a segunda e Copper Hot é a terceira. Então, basicamente, o código está funcionando, está totalmente correto aqui, e a gente tem que proceder para análise de complexidade. Primeiramente, em relação a Space Complexity. Em relação a Space Complexity, a gente vai ter que chamar isso daqui de N mais M. Por quê? Porque é o seguinte, nota que a gente está criando um hash S2, que ele vai levar em conta tanto os caracteres, as palavras, perdão, que aparecem em S1 e S2, e nesse caso aí em específico vai ter o tamanho aí de S1 e S2 somados, no pior dos casos, né? Considerando S1 como N e S2 como M. Então esse hash S2, que vai ser a estrutura que mais vai ter aí tamanho, vai ter esse tamanho aí de N mais M, que vai ser a soma de S1 e S2. Esse uncommon aqui também. Por quê? Porque no pior das situações, vai ter uma lista com as palavras, todas as palavras que existem em S1 e S2, caso todas as palavras sejam diferentes, né? Então aí está mais outra estrutura aqui que está consumindo a memória de N mais M. Então vou chamar aqui Space Complexity de N mais M. Em relação ao Time Complexity, a gente percebe que os Time Complexities principais são feitos aí por esses for loops, né? E a gente nota que o for loop que mais consome espaço, perdão, que mais consome tempo, é esse terceiro aqui em específico. Pelo fato que é o seguinte, esse consome N, porque depende aí do tamanho de S1, esse daqui consome M, e esse aqui consome N mais M, pelo fato que esse aqui tem tamanho N mais M. Então, a gente vai chamar o Time Complexity aí de N mais M. Tudo certo, isso aqui é análise de complexidade para esse código aqui em específico, do Uncommon Words. Então, basicamente, finalizamos aqui a segunda semana do Daily Byte, que é a semana aí de Hash Maps. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso queiram comentar alguma coisa, deixem aí sua opinião aí nos comentários. Os links pertinentes à análise aqui estão na descrição do vídeo. E espero vocês aí para a primeira aí, questão da terceira semana, que vai ser a semana de Linked Lists. Muito obrigado aí pela audiência e até a próxima.